Olá, eu sou a professora Naone e nesse vídeo nós iremos trabalhar a temática das tutelas provisórias. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de vídeos que nós teremos sobre essa temática, que é uma temática tão importante para o direito processual civil. Além dos vídeos com os conteúdos teóricos referente à disciplina das tutelas provisórias, nós teremos ao final dessa série de vídeos um vídeo com resoluções de questões de concurso e questões da OAB, cuja temática serão as tutelas provisórias. Então vamos juntos nesse nosso primeiro vídeo sobre essa temática. Bem, para poder falar de tutelas provisórias, nós estamos diante de tutelas que trabalham com a análise de uma cognição que nós chamamos de uma cognição sumária. Quando nós falamos acerca das tutelas provisórias, nós estamos trabalhando com a ideia de que o julgador ele irá conceder essas tutelas mediante a análise da probabilidade da existência de um direito, ou seja, haverá apenas uma aparência que aquele direito ele existe, mas diante da necessidade, da urgência da concessão da medida, somente por meio de uma análise de cognição sumária, ele irá deferir a concessão dessa determinada tutela. O CPC de 2015, ele organizou a previsão das tutelas provisórias de uma maneira diferente do CPC de 1973. E aí, de plano, é importante nós mencionarmos que a previsão das tutelas provisórias, ela se encontra na parte geral do nosso Código de Processo Civil. E o primeiro artigo que trata acerca dessa questão, ele vem previsto lá no livro 5, que tem o título das tutelas provisórias do CPC, e aí no título 1 nós temos as disposições gerais, e é o artigo 294 do CPC. Esse artigo ele vai dizer que a tutela provisória, ela pode fundamentar-se em urgência ou evidência, e que a tutela provisória de urgência, conforme expõe o parágrafo único, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Percebam então que o CPC veio para dispor que a tutela provisória, que essa tutela de cognição sumária, ela pode ser de urgência ou de evidência. E que a tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada. E que dentro ainda da classificação das tutelas de urgência, seja cautelar ou antecipada, elas podem ser antecedente ou incidental. Percebam então, pessoal, que o CPC veio para poder dizer, nós temos o gênero tutelas provisórias, tutelas concedidas mediante cognição sumária. Essas tutelas provisórias são divididas em tutelas de urgência e evidência. Dentro da categoria tutela provisória de urgência, nós temos uma outra divisão, que são as tutelas cautelares e antecipada. E aí vem uma outra informação. Tutela cautelar e tutela antecipada podem ser concedidas em caráter incidental ou antecedente. Quando o CPC traz essa previsão da concessão em caráter incidental ou antecedente, ele vem para poder estabelecer que a tutela provisória de urgência, ela pode ser concedida de forma contemporânea à propositura da ação principal ou antes da propositura da ação principal, e nesse caso ela seria antecedente. Então nós teríamos cautelar ou tutela antecipada em caráter antecedente, contemporânea à propositura da ação principal ou antes da propositura da ação principal, e nós teríamos também tutela de urgência incidental, cautelar ou antecipada. E a tutela incidental seria aquela tutela que é requerida no curso do procedimento, no curso do processo. Então percebam que a tutela cautelar ou antecipada antecedente é aquela que é concedida de forma contemporânea à propositura da ação principal ou antes da propositura da ação principal, e a incidental é aquela que é concedida no curso
do processo. Bem, já falamos sobre as tutelas provisórias, já estabelecemos que as tutelas provisórias são divididas em duas categorias, tutela de urgência e evidência. Já mencionamos que a tutela de urgência é dividida em tutela antecipada e tutela cautelar, mas é importante nós diferenciarmos, o que é uma tutela de urgência cautelar e o que é uma tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência cautelar tem um caráter assecuratório, ou seja, é uma tutela que tem por objetivo estabelecer uma garantia, a garantia de que no futuro a decisão, a sentença, terá um resultado útil. Perceba então que a cautelar é uma espécie de tutela de urgência que tem conteúdo assecuratório. O seu objetivo é garantir que no futuro a sentença terá um resultado útil para o processo. Por sua vez, a tutela antecipada tem caráter satisfativo. Isso implica dizer que esse tipo de tutela ele estabelece uma proteção do conteúdo futuro da decisão, mas ele adianta os efeitos da decisão. A tutela antecipada, quando nós falamos que ela tem caráter satisfativo, é porque ela adianta os efeitos da decisão. É até importante mencionar que ela não adianta a decisão. A sentença ela vai ser proferida somente ao final do procedimento, mas ela adianta o conteúdo, os efeitos daquela determinada decisão. É até importante nós estabelecermos o seguinte, pessoal, o professor Daniel Assunção, em sua doutrina, estabelece essa diferenciação mencionando o seguinte: se os efeitos práticos da concessão da tutela não se confundem com os efeitos que serão produzidos pela sentença, nós estamos diante de uma tutela cautelar. Então, os efeitos práticos da concessão da cautelar não se confundem com os efeitos que serão produzidos pela sentença. Por outro lado, se os efeitos práticos da concessão da tutela se confundem com os efeitos da sentença, nós estamos diante de uma tutela antecipada. Ou seja, a concessão da tutela antecipada, os efeitos, se confundem com os efeitos que serão produzidos pela sentença. Para poder exemplificar, para deixar bem clara essa questão desse conteúdo assecuratório da cautelar, conteúdo satisfativo da tutela antecipada, vamos imaginar o seguinte: quando nós estamos diante de uma ação que tem por objeto a concessão de medicamentos por parte do Estado ou do município. Nessa hipótese, pode ser que a parte faça um pedido de uma tutela de urgência, e nesse caso o pedido será de tutela antecipada, porque a parte, diante da imediatidade e diante da urgência, solicitará ao julgador que o medicamento seja concedido de imediato. Ou seja, nós não podemos aguardar até o final do procedimento com a sentença que virá concluir esse procedimento, para que o medicamento comece a ser concedido pelo Estado ou pelo município. Nesse caso, nós estamos diante de uma tutela antecipada, porque se o julgador concede a tutela antecipada e já determina que imediatamente o Estado ou o município comece a conceder o medicamento à parte autora dessa determinada ação, nesse caso, os efeitos da sentença já se confundem com a concessão da tutela. Qual é o efeito que eu espero que a sentença tenha? Concessão do medicamento. Quais são os efeitos da concessão da tutela? Concessão dos medicamentos. Então, estamos diante de uma tutela antecipada. Por sua vez, se nós estivermos, por exemplo, em uma determinada ação que tem por objeto a cobrança de uma determinada dívida. Nesse caso, imagine que o julgador já deferiu o pedido da parte autora, mas a parte autora descobre que antes do demandado ser intimado, para iniciar o cumprimento da sentença, o demandado está dilapidando seu patrimônio. Nesse caso, o autor dessa ação pode, por meio de uma tutela de urgência cautelar, solicitar ao julgador, que promova uma medida que restrinja,
o patrimônio desse devedor. Portanto, essa tutela só tem caráter assecuratório. Ela busca garantir que no futuro, quando iniciar o cumprimento de sentença, o devedor for intimado para poder pagar a quantia, haverá ali um patrimônio apto a arcar com o pagamento daquela determinada quantia. Nós não estamos adiantando os efeitos da decisão, ok? Essas são as principais diferenças entre tutela de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada. Temos mais algumas informações importantes previstas no CPC acerca dessas tutelas. O artigo 295 vai dizer que se a tutela provisória for requerida em caráter incidental, ela independe do pagamento de custos. Lembrando, tutela provisória incidental é aquela que é concedida no curso do processo. Se ela é concedida no curso do processo, independe do pagamento de custos. Outra questão importante: por quanto tempo perdura a duração da tutela provisória? O artigo 296 ele traz essa resposta no tocante à questão da eficácia da tutela provisória. E ele vai estabelecer que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, ou seja, durante o processo, pelo tempo de duração do processo, a tutela provisória ela vai conservar sua eficácia, a não ser que ela seja modificada ou revogada. Nesse caso, essa modificação ou revogação se dará por meio de decisão judicial. O artigo 296 também traz outra informação importante. A tutela provisória ela conserva os seus efeitos mesmo durante o período de suspensão do processo, a não ser que haja uma decisão judicial em sentido contrário. Então, durante o período de suspensão do processo, a tutela provisória vai continuar conservando todos os seus efeitos, a não ser que haja uma decisão judicial em sentido contrário. Ainda dentro das informações gerais, o artigo 298 estabelece que a decisão que concede, que nega, modifica ou revoga a tutela provisória tem que ser motivada, ou seja, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Percebam que esse artigo ele é compatível, né, com a ideia da fundamentação das decisões. O julgador ele não pode simplesmente negar, conceder, modificar a tutela sem apresentar uma fundamentação clara e precisa para isso. E, por último, no que tange a questão da competência para análise, né, da tutela provisória, o artigo 299 ele vai estabelecer o seguinte: a tutela provisória ela é requerida ao juízo da causa. E aqui nós temos a regra geral que parte da ideia de que já existe uma ação, né? Existindo uma ação, o próprio juízo da causa será o juízo competente para apreciar essa tutela provisória. É lógico que o artigo 299 também trabalha com a hipótese da tutela provisória em caráter antecedente. Vamos lembrar que a tutela de urgência, a antecipada e a cautelar, podem ser concedidas em caráter antecedente, ou seja, antes ou de forma concomitante com a ação principal. E aí, nesse caso, para nós verificarmos o juízo competente, já que o pedido principal ainda não foi feito, né? Nós teremos que verificar qual é o juízo competente para conhecer do pedido principal. Percebo aqui que na tutela provisória antecedente, eu tenho que analisar qual seria o juízo competente para conhecer a ação principal, para delimitar a competência. Assim, vamos imaginar o seguinte: nós estamos diante, né, de uma ação que tem por objeto, né, a solicitação de alimentos, né? É uma ação de alimentos. Nesse caso, eu teria que verificar qual é o juízo competente para analisar esse pedido principal de alimentos. Então, esse mesmo juízo competente para analisar o pedido principal dos alimentos também é competente para apreciar uma cautelar, uma tutela antecipada relativa, né, à concessão de alimentos. Por último, o artigo 299 ele vai falar acerca da questão
da concessão da tutela provisória nas hipóteses de competência originária do tribunal e também nas hipóteses de recurso. Diante dessa situação, a tutela provisória ela tem que ser requerida para o órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, estamos na fase recursal. É possível solicitar uma tutela provisória? Sim. Se o recurso já foi interposto, o recurso já está no tribunal, nessa hipótese, o órgão competente no tribunal para apreciar o mérito do recurso também é competente para apreciar a tutela provisória. O mesmo ocorre quando é uma ação de competência originária do tribunal. Nesse caso, também o órgão responsável por apreciar o mérito também será responsável por analisar a tutela provisória. Nós finalizamos aqui a nossa primeira aula sobre a temática das tutelas provisórias.